Desde que o mundo é mundo, uma das questões mais pertinentes da humanidade é: quem venceria uma luta entre o Goku e o Saitama? Tá bom, talvez essa questão não seja tão antiga assim no mundo, mas definitivamente é uma das questões mais populares entre os fãs de animes. Mesmo aqueles que não gostam tanto do Goku ou do Saitama sentem que devem opinar sobre quem seria o verdadeiro vitorioso, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Mas primeiro, vamos começar vendo como o Saitama se sairia contra outros grandes personagens dos animes, como Naruto, Luffy, Satoru Gojo, entre outros bem conhecidos na comunidade. Que medo! E se você quer ver mais comparações de poderes entre personagens que nunca se enfrentaram, já vai deixando seu ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você também fica por dentro de tudo sobre o mundo dos animes e mangás. Agora, sem mais enrolação, vamos ver como seria essa lendária luta entre Goku e Saitama. Saitama vs All Might. Entre os vários personagens que podemos comparar com o Saitama, de longe o que tem o mundo mais parecido é o All Might. Afinal, o Boku no Hero tem diversas semelhanças com One Punch Man. Pense só, ambos os animes retratam um mundo onde heróis são uma profissão reconhecida e muito necessária, sendo os grandes pilares dos seus universos. E toda a trama se desenvolve a partir desse conceito em ambas as obras. Em cada uma temos um herói que é muito mais forte que os demais, e é aí que as coisas começam a ficar diferentes, porque apesar do All Might ser extremamente poderoso, eu não consigo ver uma situação onde ele vence o Saitama, mesmo estando no seu auge. Simplesmente são níveis totalmente diferentes. Enquanto o All Might tem potencial para destruir uma cidade com um soco, por outro lado Saitama pode facilmente destruir planetas ou até estrelas com um golpe. Se eles se enfrentassem de início, provavelmente Saitama deixaria o All Might acertar alguns golpes, o que, sejamos sinceros, não causaria nenhum dano ao careca. Mas quando chegasse a vez do Saitama atacar, a única chance que o All Might teria de sobreviver seria contra-atacar o soco sério usando seu golpe mais forte. Assim, quem sabe, ele não seria derrotado instantaneamente. Mas aí temos outro problema, que é o fato do Saitama ser muito mais rápido que o All Might, fazendo com que seja muito difícil que ele consiga dar o seu golpe antes de ser atingido por um soco do Saitama. E mesmo que ele conseguisse, ao colidir em seus punhos, o All Might ficaria no mínimo com o braço todo arrebentado. Mas se nem isso ele conseguir fazer, aí as coisas se complicam, pois em um cenário onde o Saitama simplesmente acerte um soco direto, seria a morte certa para o símbolo da paz de Boku no Hero. É uma pena, pois seria bem divertido ver uma luta entre os Detroit Smash, California Smash, Texas Smash e United States of Smash, entre outros, contra os incríveis socos normais ou socos sérios do Saitama. Tá, pra não falar que o Saitama ganha em todos os quesitos, vamos dar pelo menos um pontinho pela originalidade dos nomes dos golpes do All Might. Mas fora isso, essa luta só tem um resultado: vitória do Saitama. Saitama vs Muzan. Aqui temos um caso um pouco diferente. Já que estamos falando de um demônio extremamente poderoso e imortal e com uma regeneração super avançada. Mas será que isso seria o suficiente para enfrentar o nosso carequinha? Definitivamente não. Afinal, já vimos o Saitama massacrar monstros poderosos que possuíam altos níveis de regeneração sem nenhum problema, como o Orochi e o Boros. E temos que concordar com uma coisa, que mesmo o Muzan sendo bem forte no seu verso, ele não é uma força absoluta, pois já vimos ele ter que literalmente fugir acuado por não conseguir superar um oponente, como quando lutou contra Yorichi. Outro ponto é que a maioria dos personagens que vamos ver hoje são os protagonistas, e bom, por mais que a gente queira imaginar as lutas, o Saitama ainda é um cara muito do bem, e seria bem mais fácil para ele ter que lutar contra alguém que é declaradamente maligno. A verdade é que pro Saitama, o rei demônio Muzan não seria nada mais do que um monstro da semana e bem provavelmente ele iria derrotá-lo com apenas um golpe. Mas temos que dar um crédito pro Muzan, já que ele demonstrou ser bastante inteligente e ele sabe quando precisa fugir. Então, assim que ele percebesse o nível do careca de capa, ele ainda teria uma carta na manga. Ele teria que optar pela mesma estratégia que usou quando lutou contra Yorichi, destruir seu próprio corpo, se dividindo em milhares de pequenos pedaços, para depois se regenerar em um local seguro. Claro, isso funcionou em Kimetsu no Yaiba, mas vamos ser sinceros, mesmo com essa tática de fuga, ele não teria muita chance de escapar do Saitama, afinal, o careca é muito mais veloz do que ele, e a gente sabe do que um espirro sério do Saitama é capaz de fazer. Saitama vs Luffy. Recentemente, Luffy ganhou um grande power-up, se tornando uma das maiores forças que a gente já viu em One Piece. Agora, será que isso seria o suficiente para lutar contra o Saitama?
Com a chegada do Gear 5, Luffy conseguiu um enorme aumento de poder e velocidade, mas já vou adiantando pra vocês que isso não ajudaria muito contra o Saitama, pois a diferença entre os dois ainda é enorme. Porém, entre as novas capacidades do pirata que estica, uma que poderia ser bastante útil contra o Carequinha é sua elasticidade, pois o corpo de borracha agora está ainda mais maleável, ganhando liberdade e flexibilidade de formas nunca antes vistas. Quando Luffy lutou contra Kaido, pudemos ver na prática o que isso significa, que é basicamente uma capacidade absurda de resistir a danos que antes, mesmo o corpo de borracha do Luffy, não conseguiria. E não estamos falando apenas de uma resistência maior, pois agora o corpo do Luffy se comporta quase como um desenho animado, algo estilo um Pernalonga ou Pica-Pau da vida. Até mesmo Kaido faz a comparação dos poderes do Luffy como algo saído de um desenho de tão absurdo que eles eram. Com o Gear 5, provavelmente o Luffy conseguiria tancar alguns golpes do Saitama, desde que os golpes sejam os mais comuns. Mas é aí que mora o perigo, pois a gente sabe que os poucos inimigos que sobrevivem ao primeiro golpe do Saitama começam a experimentar os golpes realmente poderosos, e nesse caso, nem mesmo o novo corpo do Luffy iria suportar. E talvez você pense que por ser de borracha, o Luffy já seria naturalmente forte contra o Saitama, mas as coisas não são tão simples, pois já vimos um golpe do One Punch Man ser capaz de derrotar até mesmo um monstro feito só de água. Mas Luffy ainda tem mais uma carta na manga. Além de aumentar seus atributos, seu Gear 5 permite que ele faça outras coisas terem as propriedades da borracha. Isso é algo comum no despertar de uma fruta paramécia, mas o que não é comum é conseguir atribuir os efeitos da fruta a um outro ser vivo. É isso mesmo, caso você não saiba, além de ser de borracha e conseguir fazer coisas como o chão se tornarem elásticas, ele também pode fazer com que o seu inimigo receba essas características. Durante a luta contra Kaido, vimos vários momentos do Luffy usando dessa habilidade. De início, Saitama ficaria um pouco confuso, já que seus golpes não teriam o efeito esperado, mas seria só questão de tempo para ele dar um jeito de acabar com o Luffy usando pura força bruta. Ou só com um espirro mesmo. Por mais que eu goste muito do Luffy, precisamos trabalhar com fatos aqui, e o Luffy não teria a menor chance contra o Saitama também. Saitama vs Naruto. E que tal o ninja favorito dos fãs de anime? Será que ele seria capaz de derrotar o Saitama? Naruto já era extremamente poderoso desde criança, possuindo um poder latente impressionante, mesmo que não conseguisse utilizá-lo de forma adequada. Mas com o tempo ele se aprimorou e se fortaleceu, e aprendeu a como utilizar bem a sua imensa quantidade de chakra. E falando da sua evolução, temos dois momentos que podem ser considerados o ápice do personagem, quando ele atingiu o modo Rikudou Sennin no final de Naruto Shippuden e o modo Baryon que aconteceu mais recentemente em Boruto. Em ambos os modos, o Naruto ganha um aumento enorme em força, velocidade e percepção, além de cada uma das transformações adicionarem poderes específicos. Primeiro, vamos falar de força, e Naruto tem poder suficiente para destruir um continente inteiro, o que já coloca ele até mesmo na frente do All Might, mas ainda abaixo do Saitama. E em velocidade, o Naruto também vai ser superior a muitos personagens dos animes, afinal ele supera a velocidade da luz. Um bom exemplo disso é quando ele desvia a queima-roupa do Senpou Hanton Koga, um ataque do Madara que se propaga na velocidade da luz. Já o Saitama, apesar de não parecer à primeira vista, ele também supera facilmente a velocidade da luz. Um feito que demonstra isso foi na sua luta contra o Garou Medo Cósmico, onde o Saitama acompanhava e até superava todos os movimentos do Caçador de Heróis. Pra quem não se lembra, quando o Garou ainda estava na sua primeira forma de monstro, ele já se movia mais rápido que a luz na sua luta contra o Flash Flash e o Platinum Sperm. Assim, outra característica base do Naruto seria meio que inútil contra o nosso carequinha. Mas se o Naruto não consegue bater o Saitama em força ou em velocidade, ele possui algo que o careca de capa não tem, chakra. E olha, isso é algo que o Naruto tem de sobra. Imaginem só o Naruto lutando a sério contra o Saitama. Não seria um contra um, seria um exército de milhares de Narutos contra o Saitama. E ele pode ser poderoso quanto for, mas ele não consegue sentir chakra, então não teria nem como Saitama descobrir quem era o Naruto original em meio a todo aquele caos. Enquanto os milhares de Narutos distraíam o Saitama, o nosso ninja favorito poderia preparar os seus golpes mais devastadores para pegar o inimigo de surpresa. Mas aí temos outro problema, pois mesmo que tudo isso funcione bem até aqui, no momento que o Naruto atacasse pra valer, ele ia perceber que seu golpe é ineficaz contra o Saitama, afinal já vimos ele receber golpes muito mais devastadores e não sofrer danos. Provavelmente é aqui que a luta ficaria séria, e faria o Saitama usar os seus golpes sérios para acabar com todos os clones do Naruto de uma só vez, e de brinde acabando com o próprio Naruto no processo. É inegável que Naruto é de longe um dos ninjas mais poderosos de todos os tempos, mas também é inegável que o ninja mais poderoso de todos ainda é uma formiga perto do Saitama. Saitama vs Giorno Giovanna.
Mas talvez o grande problema de colocar o Saitama para lutar contra outros personagens é que dificilmente alguém que combate diretamente seria eficaz. Então que tal a gente tentar uma abordagem um pouco menos ortodoxa? Talvez um personagem com um poder estranho consiga subjugar o Saitama, e o primeiro que me vem à cabeça é o Giorno Giovanna. É claro que o quinto Jojo não teria chance se recebesse um golpe, mas aí é que entra seu poderoso stand, Gold Experience Requiem, que é a evolução do stand Gold Experience que ocorreu no final da obra. Se você não é um fã de Jojo, deixa eu te explicar como funciona o poder do Giorno e por que ele poderia ser muito útil contra o Saitama. E antes de alguém vir reclamar, entre as várias habilidades versáteis desse stand, temos o Retorno ao Zero, que dá a ele a capacidade de resetar um acontecimento e voltar a um estado em que aquilo ainda não havia ocorrido. Imaginem assim, Saitama dá um soco que mata instantaneamente o Giorno. Nesse momento, o stand iria resetar esse acontecimento, fazendo eles voltarem para o momento antes do golpe ser desferido, ou seja, tecnicamente o Giorno não perde. Tá, mas ele também não tem formas de ganhar, já que nenhuma de suas habilidades tem poder destrutivo suficiente para causar dano no Saitama. Mas vamos combinar, não morrer numa luta 1 contra o Saitama já é um baita feito. Então entraríamos em um loop onde o Saitama não conseguiria finalizar a luta, não importa quantas vezes ele atacasse. Essa luta pode parecer interessante pra gente, mas seria extremamente entediante para o careca de capa, e assim que ele percebesse que aquela luta nunca sairia do empate, ele iria simplesmente virar as costas e ir embora. Porém, a gente precisa lembrar que o Saitama teoricamente ainda possui um golpe especial, o Zero Punch. Durante a luta contra o Garou Cósmico, Saitama aprendeu a voltar no tempo e criou esse novo golpe, que simplesmente cria um paradoxo temporal. Esse golpe provavelmente poderia passar pelo stand, já que de forma bem simples, o Saitama consegue dar um soco num momento do tempo antes mesmo desse soco acontecer. E é aqui que ele poderia vencer o Giorno. Afinal, o Gold Experience Requiem conseguiria reverter um soco que, paradoxalmente, nunca aconteceu? Não sabemos se o Saitama ainda conseguiria usar essa habilidade, já que, pelo que foi dito no mangá, ele não se lembra mais como fazer. Porém, caso ele tivesse o golpe nesse nosso combate fictício contra o Giorno, aí a luta poderia finalmente ter um desfecho. Mas e você? Acredita que o Zero Punch seria o trunfo do Saitama? Deixa aí nos comentários como seria o final desse combate na sua opinião. Saitama vs Satoru Gojo. Já vimos que bater de frente com o Saitama é algo bem complicado, então vamos continuar com os personagens que têm habilidades específicas para lidar com a situação. E Satoru Gojo é um ótimo candidato, afinal ele é extremamente poderoso e ainda possui uma habilidade que pode ser a chave para vencer o One Punch Man. Gojo é tão poderoso porque nasceu com uma combinação rara de habilidades herdadas à sua família, tendo acesso à técnica Limitless, ou em português ilimitado, e também aos 6 olhos. E eu poderia passar um tempão aqui explicando os poderes do Gojo, porque de fato suas habilidades têm conceitos bem elaborados, mas vamos acelerar um pouco as coisas e apenas ver como funciona na prática. Para começar, Gojo consegue desacelerar tudo que tenta atingir o corpo dele, podendo ser um soco, um projétil, tanto faz. Essa desaceleração impede que ele seja atingido ou mesmo tocado por qualquer coisa que ele não deseje, basicamente criando uma barreira invisível em volta dele. Então aqui já temos que considerar duas possibilidades, uma em que o Saitama consiga quebrar a barreira e a outra em que ele não consiga. Se ele conseguir, a luta fica mais fácil, já que o Saitama com certeza vai sair vitorioso, pois sem essa barreira, o Gojo não seria capaz de resistir aos golpes do nosso carequinha. Porém, se o Saitama não conseguir quebrar a barreira, aí a parada começa a ficar complicada, porque a partir desse momento, o Gojo poderia sim ganhar a luta. Isso porque, diferente do Giorno, o feiticeiro tem uma maneira bem eficaz de causar um certo dano no Saitama. A arma secreta de Gojo seria sua expansão de domínio, conhecida como Vazio Ilimitado. Essa técnica prende o alvo dentro de uma barreira, onde ele é inundado por um fluxo interminável de informações em seus 5 sentidos, tudo isso em uma fração de segundos, o que deixa a vítima em um estado catatônico. E se o Saitama fosse pego nesse domínio, o que poderia acontecer? Eu, pessoalmente, acho que no máximo, o Saitama ficaria com uma dorzinha de cabeça, ou no pior dos cenários, ele passaria um tempo tiltado. Mas aí não teria nada que o Gojo pudesse fazer para finalizar o herói, nada mesmo. Outro ponto é que essa técnica não é infalível, ela pode ser detida e sabendo das coisas que o Saitama já fez, certamente ele conseguiria sair dali no soco mesmo. Inclusive, já vimos ele fazendo algo semelhante quando ele conseguiu entrar na dimensão do Homem-Fênix, que é uma realidade paralela que reside dentro da roupa do vilão. Tá, mas e se o Gojo aproveitasse para usar o Vazio Roxo, aquele ataque que desintegra tudo por onde passa? Uma que esse ataque seria facilmente evitado pelo Saitama, e outra que mesmo que acertasse, ele não sofreria nenhum dano. Galera, o cara já conseguiu tancar a explosão de raios gama do Garou, que pra quem não sabe é baseada no fenômeno explosivo mais poderoso do universo.
Então, no fim, a gente tem duas possibilidades para essa luta. Vitória instantânea do Saitama, caso ele quebre a barreira do corpo do Gojo, ou empate, caso Saitama não consiga quebrar a barreira e ainda seja afetado pela expansão de domínio. Saitama vs Goku. Agora chegou o momento tão aguardado. Pelas nossas simulações, deu pra ver que o One Punch Man não é totalmente invencível, ou no mínimo não é 100% letal, já que em algumas possibilidades o oponente até poderia sair vivo. Mas como seria com Goku? Os personagens que chegaram mais perto de se saírem bem com Saitama foram os que tinham habilidades específicas bem diferentonas, enquanto que o Goku luta diretamente, com trocação de porrada mesmo. E até o momento, todas as lutas que foram pra esse lado, o Saitama acabou vencendo. Mas olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Essa aqui é de todas as lutas a mais complicada. Afinal, eu acho mais provável que se os dois se encontrassem, eles se tornariam amigos do que lutariam até a morte. Outro fator importante também seria quem começaria a lutar sério primeiro. Pois é, ambos os heróis têm a mania de não levar as lutas a sério desde o início. O Saitama por raramente achar alguém que consiga sobreviver aos golpes casuais dele, e o Goku pelo simples prazer de lutar. O fato é, quando esses dois estão sérios, as coisas ficam bem mais complicadas. Saitama, por exemplo, foi capaz de destruir Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, apenas com um espirro, ou melhor, um espirro sério. Outro bom exemplo da força do Saitama foi quando ele parou o Collapsing Star Hurricane Cannon, o ataque mais poderoso do Boros, que segundo o vilão seria capaz de destruir a Terra. E sabem como ele parou esse golpe? Ele deu um soco sério. Então, no mínimo, a gente pode colocar que o Saitama tem um poder destrutivo a nível planetário. Já Goku, quando enfrentou o Bills, o universo começou a se despedaçar enquanto eles trocavam socos, colocando em risco de destruir o universo no meio desse combate. E olha que isso é no início de Dragon Ball Super, ou seja, Goku ainda iria evoluir muito e ter muitas outras transformações. No quesito velocidade, ambos já ultrapassaram e muito a velocidade da luz, e pra ser sincero, a esse ponto, velocidade da luz nem é mais algo relevante aqui. Mas só pra ser justo, vamos citar um feito que também comprova que o Goku superou a velocidade da luz, assim como Saitama. Um bom exemplo disso é o Goku na forma Instinto Superior completa, no Torneio do Poder, onde ele conseguia lutar contra o Dispo, considerado o guerreiro mais veloz do Universo 11, capaz de atingir a velocidade da luz e até ultrapassá-la. Então podemos dizer que nesse quesito, eles estão tecnicamente empatados. Mas talvez o Goku ainda tenha uma vantagem, afinal ele possui o teletransporte. Goku pode instantaneamente se teletransportar para qualquer lugar no universo, desde que ele consiga sentir o Ki de alguém naquele local. Então, quer dizer que o Goku ganharia na velocidade? Bom, podemos dizer que ele teria uma vantagem. Mas acontece que tendo teletransporte ou não, como a luta dos dois seria a curta distância, percorrer, por exemplo, 5 metros na velocidade da luz ou instantaneamente, acaba sendo uma diferença insignificante. Tá bom, já vimos que os dois são bem fortes e extremamente rápidos, mas eles são resistentes? Como já disse antes, Saitama já teve que tancar uma explosão de raios gama, que é o evento mais destrutivo do universo. Enquanto isso, Goku, sem nenhuma transformação, conseguiu resistir a um Hakai. Resumidamente, o Hakai é um poder que apaga o alvo da realidade, ou seja, é mais do que simplesmente morte ou destruição. Porém, o Hakai que o Goku resistiu foi uma versão mais fraca, mas ainda assim é um baita feito dentro do universo de Dragon Ball, ainda mais considerando que ele não estava transformado. Uma coisa é fato, ambos são grandes vitoriosos, cada um à sua maneira. Goku e os personagens de Dragon Ball sem dúvidas alcançaram feitos mais grandiosos, o que é normal, considerando o tempo de publicação e o estado atual em que a história se encontra. Em contrapartida, Saitama tem um potencial infinito, e a gente mal começou a acompanhar a história dele. Sabemos que ele já chegou pelo menos no nível de destruição planetário, porque o estado atual da história de One Punch Man ainda não pediu algo além disso. Então, se fosse para fazer uma análise fria, eu diria que os feitos do Goku são mais impressionantes, mas que o potencial do Saitama é muito maior. E um bom jeito de perceber o potencial do Saitama é notar que mesmo tendo chegado tão longe em níveis de poder, a gente raramente viu o Saitama sério, e quando vimos, foi por pouco tempo. Mesmo quando lutou contra o Garou, o mais poderoso inimigo até o momento, o nosso careca de capa não sangrou ou sequer suou. E mesmo não sofrendo danos durante a luta contra o Garou, ele ainda mostrou uma grande evolução, no pouco tempo que ficou sério, e isso fez com que a luta voltasse a ser sem graça para ele, já que a partir daquele momento, ele estava novamente muito mais poderoso do que o seu oponente.
De fato, Goku teve aventuras e combates contra inimigos bem mais catastróficos, mas mesmo em seu estado atual, Goku sempre sofreu muito em batalhas e até mesmo já foi morto algumas vezes. Claro que para essa análise estamos considerando o Goku no seu auge, o mesmo que vimos lutando contra o Granola e o Gas, mas mesmo agora, Goku ainda enfrenta dificuldades em seus combates. E alguns vão falar que isso acontece pelo fato dos inimigos do Saitama não serem tão fortes, e ok, isso é um ponto a se questionar. Mas já chegamos ao nível onde planetas são destruídos, e mesmo assim o Saitama não soltou uma gota de suor? Agora, se a gente fosse simular um combate dos dois, aí eu não consigo ver o Goku vencendo essa batalha, principalmente por causa da personalidade dos dois. Veja bem, se esses dois realmente lutassem, conhecendo os dois do jeito que eu conheço, eu poderia apostar que o Goku ia ficar aumentando de pouco em pouco seu poder, mostrando suas transformações e testando quão forte o Saitama era. Ele iria ficar se empolgando com a luta e iria aumentando o ritmo de pouco em pouco até chegar no seu ápice. Porém, esse é exatamente o tipo de luta que dá brechas para o careca de capa brilhar, pois Saitama iria evoluir no meio da luta, assim como fez no combate contra o Garou, até chegar em um ponto em que o Goku seria para ele apenas um adversário como qualquer outro. E a gente pode imaginar que se o Goku já chegasse usando seu poder máximo contra o Saitama atual, ele iria vencer, mas o Goku não age assim. Da mesma forma, o Saitama chegar já com a força máxima que ele tem hoje contra um Goku sem se transformar, ele venceria rapidamente, mas o Saitama também não age assim. Justamente pela personalidade dos dois, que eu acredito que a luta ia se desenrolar até o ponto onde o Goku chegasse no nível máximo, mas o Saitama já estivesse em uma evolução constante até finalmente conseguir superar o Saiyajin. Mas ei, vale lembrar que nada daqui é uma verdade absoluta, então se você não concorda com a forma que eu vejo, não tem problema, deixa aí nos comentários porque você acha que o resultado seria diferente. E se lembrou de outro personagem que seria capaz de derrotar o Saitama? Deixa aí nos comentários também. Agora, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!